Você avisa ao Sibeli, doutor quando começar. Sim. tá? Podemos contar 6 segundos, por favor. Estou a passar agora a transmissão. Ok. Sim, podemos. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu tenho o prazer de fazer uma visita virtual à África. Espero que esse tipo de participação possa se repetir outras vezes. Eu fico inteiramente à disposição de vocês. Eu tenho todo o prazer em discutir os aspectos relacionados ao autismo, de forma que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. O que eu me proponho a fazer é fazer uma breve atualização dos termos, dos diagnósticos, dos tratamentos, das fake news, enfim, uma série de aspectos que interessam a todos nós que temos, entre outros interesses da vida, lidar com o autismo. Eu vou começar desde já a compartilhar minha tela e, no final da apresentação, eu fecho o compartilhamento e fico à disposição de vocês para comentários, perguntas e etc. Então, a ideia é, como eu disse, fazer um breve resumo, porque a gente está falando de um assunto que não tem fim. Cada vez mais a gente conhece novos aspectos do TEA, e cada aspecto que a gente conhece abre um número imenso de caminhos de novas coisas a serem pesquisadas. Então, é um campo que está em constante mutação. A todo momento você tem mudanças no conceito, na forma como diagnostica, no uso da tecnologia. Uma série de aspectos são fundamentais para quem cuida dessas pessoas, para quem tenta ajudar essas pessoas e seus familiares. E a gente vai para outros campos, como o da pedagogia, inclusão escolar, inclusão social, etc. Evidentemente, a gente não tem tempo de fazer tudo isso hoje, mas eu espero dar um breve resumo de coisas que me pareceram importantes nesse primeiro momento, em que a gente tá junto. As coisas mudaram muito recentemente, a partir de 2013, com a edição da 11ª edição do DSM, o DSM-5 e a CID-11. O que mudou? Mudou o conceito, mudou a forma como se identifica, mudaram várias coisas. Não sei se necessariamente para melhor. Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir bastante. Mas, enfim, como são os protocolos de diagnóstico aceitos praticamente no mundo todo, é com eles que a gente tem que, a partir de agora, denominar essas condições. Então, só para lembrar vocês, né? Aquilo que na CID-10 tinha vários termos: autismo infantil atípico, síndrome de Rett, que, aliás, não tinha nada que está nesse grupo, porque não tem nada a ver com isso, síndrome de Asperger, outros transtornos globais. Tudo isso, a partir da edição do DSM e da CID-11, passou a ter um nome comum, que é transtorno do espectro do autismo. Eu queria chamar a atenção para um erro muito comum, pelo menos aqui no Brasil, que as pessoas frequentemente denominam esse grupo de condições de transtorno do espectro autista, o que, do ponto de vista semântico, está absolutamente errado. Foi traduzido do inglês para o português de uma forma errada, e as pessoas estão mantendo esse tipo de nomenclatura. A forma correta, insisto muito, é transtorno do espectro do autismo. E é com essa terminologia que a gente vai trabalhar hoje, esse breve período que a gente está junto. Eu acho que tem que deixar claro algumas definições que são fundamentais para a gente poder entender o que virá depois.
O que a gente chama de TEA idiopático? É aquele quadro que você tem os dados que preenchem os critérios para o diagnóstico de TEA, mas que não tem nenhuma outra comorbidade. Há quem chame isso de TEA típico, TEA puro, seja lá o que for. Por que é importante isso? Porque você tem que diferenciar o TEA idiopático de uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o TEA sindrômico. E quando você faz pesquisa com TEA, é fundamental você distinguir claramente uma coisa da outra. Outro termo que eu acho importante a gente deixar claro: TEA regressivo. É a denominação que se dá para aquilo que acontece em 30% a 50%, pelo menos de forma mais clara, nos quadros de autismo, em que você tem um período inicial de desenvolvimento normal ou aparentemente normal, e por volta de 1 ano e meio, 2 anos e pouco, essa criança que já tinha várias habilidades, perde as habilidades, tem um período de regressão, torna-se isolado, se já falava, deixa de falar, se já fazia contato visual, perde, se torna isolado e começam a surgir, a partir daí, os outros sinais e sintomas característicos do TEA. Na verdade, há autores que dizem que a grande maioria das crianças com TEA tem um período de regressão. Mas, como eu disse antes, isso acontece de uma forma mais evidente em 30% a 40% dos casos. As famílias demoram a perceber que está acontecendo algo de muito errado com a criança, porque é muito fácil você atribuir que uma criança regrida por volta de 1 ano e meio, 2 anos, frente a uma série de coisas que podem mudar no seu ambiente. A perda de um avô querido, a mudança de uma professora amada, enfim. E, num primeiro momento, é muito comum que as famílias admitam que a causa da regressão é esse problema ambiental, quando, na verdade, isso decorre de um processo neurobiológico, de uma alteração no mecanismo normal de plasticidade cerebral. E o outro que eu já citei anteriormente, que é o sindrômico, que é o quadro de TEA típico, clássico, mas que vem acompanhado de outras condições. Por exemplo, síndrome de Down e TEA. O diagnóstico pode ficar um pouco mais obscuro, porque você vai ter a soma dos sinais e sintomas da síndrome de Down com o do autismo. Mas para olhos bem treinados, e para quem sabe dessa possibilidade, tem que levar em conta, por exemplo, que indivíduos com síndrome de Down têm uma probabilidade muito maior do que crianças que não têm Down de virem apresentar TEA. E assim como esse, você tem inúmeros outras síndromes. Você tem a síndrome do X frágil, síndrome de Angelman, uma série enorme de condições. Então, diagnóstico de TEA não se encerra quando você identifica o quadro clínico de TEA. A investigação tem que procurar outras comorbidades que possam estar presentes, porque isso é fundamental quando você vai estruturar um programa de intervenção adequado. Qual é o grande problema que a gente tem que discutir hoje? E a gente não tem, na verdade, ainda todas as respostas. O que está acontecendo? Quando você observa índices de prevalência ou índices de diagnósticos realizados de TEA ao longo dos anos. Quando a gente começou a mexer com isso, há muitos anos atrás, o que se dizia é que você tinha de 4 a 5 crianças por 10.000. Era considerado o autismo era uma coisa muito peculiar, extremamente rara, de difícil diagnóstico, e àquela época, muito frequentemente, tendo como base teórica para o diagnóstico problemas ambientais. A gente vai voltar a discutir um pouquinho a história das mães geladeiras, que vem lá na época que o Kahneman escreveu isso. Em 2005, a gente já pula para 3,6 para 1.000, um aumento exponencial. 2014, 1 para 64. 2020, 1 para 58.
2023, 1 para 36. Esse dado vem dos Estados Unidos e se refere a crianças de 3 a 17 anos. Se isto for verdade, a gente tem que tentar encontrar uma razão óbvia por esse aumento exponencial dos diagnósticos. Eu acredito que a gente não tem ainda uma resposta definitiva, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a discutir. Primeiro, esse número está correto? Segundo, ele vale para o mundo todo? E a gente pode aventar algumas hipóteses que podem justificar um aumento no número de diagnósticos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: se você tem um guarda-chuva pequeno, e guarda-chuva no sentido do critério de diagnóstico de ITEA, um guarda-chuva pequeno comporta pouca gente dentro. Mas à medida que eu aumento o guarda-chuva, cada vez cabe mais gente dentro dele. Então, me parece que uma das explicações plausíveis para esse aumento brutal no número de diagnósticos é simplesmente uma abrangência maior nos critérios diagnósticos. Hoje, quando você vê indivíduos com TEA nível 1, a gente vai discutir daqui a pouquinho isso, jamais esses indivíduos seriam considerados autistas na década de 1940. Então, está havendo uma abrangência. Outra possível explicação. Todo mundo repete que o que se admite é que você tenha uma prevalência maior nos homens do que nas mulheres, numa proporção de 4 a 5 homens para cada mulher afetada. Esse conceito está sendo discutido agora. Qual é o problema que acontece? Sempre se achou que a mulher tinha menos autismo do que homens, porque o fenótipo, quando presente nelas, é muito diferente daquele que está presente no homem. A gente procurava na menina e na mulher os mesmos sinais e sintomas que estão presentes no menino com um quadro característico. Mas isso não é verdade. Então, o que a gente sabe hoje? Mulheres, principalmente quando você tira da amostra indivíduos com TEA com deficiência intelectual. Quando você fica só com os indivíduos que não têm deficiência intelectual, que correspondem a 60%, 70% do número total de casos, essa proporção de 4 para 1 já não vale mais. Então, o que a gente tem visto agora, e a minha experiência nos últimos anos tem sido cada vez mais evidente. Meninas com 12, 13, 14, 15 anos de idade, até então consideradas tímidas, pouco sociáveis. Quando você vai ver agora, se você prestar um pouco mais atenção, você consegue encontrar os mesmos sinais e sintomas presentes nos meninos, mas de forma muito atenuada. A menina com TEA, normalmente, não tem tanto comprometimento social quanto os meninos. E uma outra coisa que é interessante de se observar, o hiperfoco, que é um fenômeno muito presente no autismo, que são aspectos do cotidiano sobre os quais esses indivíduos têm um interesse extremamente profundo, a ponto de só falar daquilo e investigar. O hiperfoco dos meninos é totalmente diferente daqueles habitualmente das meninas. Nos meninos, o que você vê? Ele gosta de esportes de uma forma absolutamente profunda e única, astrofísica, matemática, carros, transporte, etc. Meninas, o hiperfoco é muito mais dirigido para personagens, bichos de pelúcia, bolsa, cosmético, etc. Então, quando você conhece isso e tem agora a noção de que o TEA em mulheres pode ter uma manifestação muito diferente daquela, o número de mulheres diagnosticadas começa a aumentar muito. Essa é uma experiência que a gente tem tido no consultório com bastante frequência.
Qual é a outra possível explicação para esse aumento enorme do número de casos? A gente tem que pensar na possibilidade de algum fator ambiental. Quando você tem um aumento muito grande na frequência com que uma determinada condição começa a ser investigada, você tem que investigar se existe alguma causa genética para isso, e você tem que pensar na possibilidade de algum fator ambiental. Vários já foram identificados. Obesidade materna tem sido observada como um fator importante no nascimento de crianças com TEA. O que as estatísticas mostram é que mulheres que engravidam com mais de 80 quilos ou que ganham mais de 18 quilos da gravidez aumentam o risco de um filho autista em 2 ou 3 vezes com relação às mulheres que não engordaram. A gente está vivendo uma epidemia mundial de obesidade. Então, não é impossível que essa seja uma possível explicação, pelo menos em parte. Infecções pré-natais por vírus, por bactérias, por qualquer organismo vivo, aumentam muito o risco de nascimento de crianças não só com TEA, mas com deficiência intelectual e malformações. Inclusive, infecções que aparentemente são tranquilas, de fácil resolução, como infecções urinárias, que são muito frequentes na gravidez. Idade parental, indiscutivelmente, aumenta o risco de crianças com TEA. Seja pai e mãe mais idosos, e agora eu estou falando de pessoas que têm filhos com mais de 45, 50 anos, seja uma diferença muito grande de idade entre pai e mãe. Então, esses dados são discutíveis, mas tem uma série de trabalhos mostrando que é muito provável que isso seja determinante. Se você lembrar que, por força das mudanças culturais e sociais que o mundo vive, em que as mulheres agora têm uma participação muito mais ativa no mercado de trabalho, nas universidades, o que faz com que, frequentemente, elas posterguem a gravidez até terminar a universidade, terminar o doutorado, terminar o pós-doc. Não é improvável que essa idade crescente de mulheres tendo filhos seja um outro fator. Uso de determinados medicamentos na gestação. E aqui eu quero me referir principalmente aos anticonvulsivantes da família do ácido valproico, que aqui no Brasil são vendidos com o nome de Depaquene, Valpaquine, etc. Se você lembrar que de 20% a 30% de mulheres que engravidam podem ter um quadro de epilepsia e vêm tomando esses medicamentos, aumenta muito o risco. Outro grupo de medicamentos que está sendo muito estudado, ainda eu diria que há discussões a respeito, mas eu, se fosse um obstetra, nesse momento eu evitaria que minhas pacientes tomassem, são os antidepressivos de última geração. Quero lembrar que um número não pequeno de mulheres grávidas tem depressão, mesmo antes da gravidez ou durante, e tem tomado esse tipo de antidepressivo. Então, se você começar a somar todos esses fatores e mais vários outros que a gente ainda não identificou, começa a ficar claro por que está aumentando tanto o número de pessoas com esse diagnóstico. Diabetes gestacional ou diabetes tipo 1 aumentam o risco. Então, é provável que você tenha uma série de condições que tem muito a ver com a forma como a sociedade hoje se alimenta, etc., favorecem o nascimento de crianças não só com TEA, mas com vários outros transtornos no desenvolvimento. Então, eu diria, até agora a gente não tem todas as explicações, mas a gente começa a ter
alguns aspectos que começam a ser melhor esclarecidos. Só aproveitar o momento para pôr de lado as famosas fake news que infestam não só a política, mas a saúde, lamentavelmente. Por incrível que pareça, ainda com muita frequência, famílias perguntam no consultório se é verdade que vacina causa autismo. Absurdo. Hoje a gente não deveria nem mais estar discutindo isso, mas ainda é um mito que prevalece na sociedade. O que a gente pode dizer para essas famílias? Não, nunca houve, não há nenhuma evidência de que qualquer tipo de vacina seja desencadeante de um quadro de autismo. Por que essa associação? Porque, como eu falei para vocês, que o autista regressivo manifesta esses problemas por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que é quando as crianças estão tomando muitas vacinas, é muito fácil você relacionar. Meu filho era normal, tomou a vacina quádrupla há 1 mês e ficou autista agora. Não há nenhuma relação. Milhares de estudos no mundo inteiro já demonstraram isso, mas ainda é algo que eu ouço todos os dias no meu consultório. Falta de vitamina não causa autismo. Não há a menor indicação para o uso de suplemento vitamínico numa criança que se alimenta de forma relativamente adequada. Alergia alimentar ao glúten ou à lactose não tem nada a ver com autismo, não determinam autismo e não devem ser colocadas como tratamento numa criança que tem autismo. E lembrar que ainda hoje, principalmente quem defende a linha psicanalítica, é muito frequente você ouvir que essa criança se tornou autista por conta de uma mãe refrigeradora, que não consegue dar uma maternagem minimamente adequada para essa criança. Então, seria uma criança que nasceu biologicamente normal, mas que, por força de um ambiente nefasto, tornou-se autista. Alguém vai achar curioso que eu ainda, em 2023, fale sobre isso. Ainda hoje você tem a defesa por parte de grupos muito fortes, no Brasil e na França, principalmente, de que essa é a linha de pesquisa mais importante e que você só pode tratar essas crianças com métodos psicanalíticos. Enfim, eu considero isso como uma fake news que não tem mais sentido nenhum que se repita por aí. Bom, quais são os domínios comprometidos no TEA e que permitem que você identifique essas crianças? Um ponto central, uma dificuldade muito grande que esses indivíduos têm é na interação social. Aparentemente, eles não nascem com aquela coisa que é inata na maior parte das pessoas, de tentar a interação com o outro, seja através do contato visual, seja através de uma participação socialmente adequada, seja do desejo de estar com os outros. Então, o que você vê, pelo menos no caso típico? Falta de contato visual, uma tendência ao isolamento, uma dificuldade muito grande em estar em grupos, uma preferência por estar sozinho, envolvido nos seus focos de interesse maiores. Isso você pode ter desde o início da vida. Então, não é incomum que mães te contem que desde a primeira vez que botou essa criança no peito, ela sugou o peito, mas não olhou para ela. E essa falta de contato visual vem se manifestando desde então. E está presente, inclusive, naqueles menos comprometidos. Um outro domínio afetado, comportamento. Presença de comportamentos repetitivos, estereotipados, não funcionais. A criança que
fica correndo o tempo inteiro de um lado para o outro, que fica girando em volta da mesa, que fica fazendo flapping com as mãos, que fica observando a mão, colocando a mão na frente de uma luz, observando desse jeito, olhando fixamente para o ventilador que está rodando. Enfim, comportamentos que chamam a atenção pela frequência com que estão presentes e pela falta de funcionalidade. Problemas com a comunicação são sempre presentes. A gente vai depois discutir um pouquinho mais isso, que varia desde a falta total de comunicação verbal e não verbal, até defeitos mais sutis, como literalidade, dificuldade de entender metáfora, etc. E desde a edição do novo DSM, fica mais patente a importância dos distúrbios sensoriais que estão presentes. Então, quando você pergunta, porque às vezes essa informação não vem de graça quando você faz anamnese. Se você perguntar um pouco, mas ele tem muita dificuldade de subir num brinquedo mais radical, ele evita pisar descalço na grama, na pedra ou em uma superfície áspera. Ele tem nojo de pegar em determinadas texturas. Você vai ver que, sim, a grande maioria desses indivíduos tem alterações sensoriais. A importância de reconhecer isso, porque isso deve fazer parte do tratamento. A gente vai discutir isso lá no finzinho da minha apresentação. Quando você identifica os prejuízos presentes, você deve tentar quantificá-los. Então, não basta perceber que o indivíduo tem alteração naqueles 4 domínios que eu lhes mostrei até agora. Agora a gente vai ter que quantificar. E quando você quantifica, você determina, de uma certa forma, qual é a medida do suporte necessário que esses indivíduos vão ter, eventualmente, para o resto da vida. E aí você pode dividi-los, e esse é o que se faz atualmente, em 3 níveis de severidade. O nível 3, que é aquele quadro severo, frequentemente com deficiência intelectual, muito frequentemente não verbal, comportamentos disruptivos, que são indivíduos que vão precisar de um suporte intenso o resto da vida. Não serão independentes, dependerão sempre de pessoas ou instituições para sobreviverem. O nível 2, que é o moderado, é o intermediário entre esse que eu acabei de falar e o mais leve, que eu vou daqui a pouco definir. É um indivíduo que tem problemas importantes nos 4 domínios, mas o nível de suporte que ele precisa é menor. A deficiência intelectual, se presente, é menos importante. Podem ter alguma forma de comunicação, ainda que não perfeitamente funcional. E o grupo 1 é aquele que você tem um menor nível de prejuízo presente, porém estão presentes. Esses indivíduos vão precisar de suporte por um determinado momento. São aqueles que têm condições, se tudo der certo na sua vida, de serem pessoas que têm uma vida dentro daquilo que se considera normal, vão constituir família, eventualmente, vão ser trabalhadores, vão ser indivíduos que têm muitas condições de serem absolutamente independentes. Entre esses indivíduos que têm o nível 1 e aqueles indivíduos que eu chamaria de normais, mas que agora é mais adequado se falar em neurotípicos, né? Não gosto muito do termo, mas enfim, você tem uma zona cinzenta, em que você tem indivíduos que lembram remotamente o quadro de TEA, mas cuja intensidade de prejuízo não permite que você faça um diagnóstico de certeza. Para esses indivíduos, hoje o termo que se usa é fenótipo ampliado do autismo. O que quer dizer isso? É um fenótipo autista muito ampliado, então aquele guarda-chuva que eu lhes mostrei é enorme,
Então, são indivíduos que não têm as características que permitem o diagnóstico, mas têm muito das coisas que lembram. Muitas pessoas se referem a eles como tendo comportamentos autísticos. Não acho que seja um termo adequado, mas muita gente usa essa terminologia. Então, faz o diagnóstico de TEA, define um nível que vai ser muito importante para depois você propor um esquema de intervenção adequado. Para a gente imaginar o tamanho da diversidade dos indivíduos que têm esse diagnóstico, acho que a gente tem que olhar para um esquema desse tipo, em que eu tenho aqueles 4 níveis de comprometimento: comportamento, comunicação, interação social e distúrbios sensoriais, em milhares de combinações possíveis. Então, eu costumo dizer, né? Você não pode falar no autismo. Não existe o autismo. Existem centenas de autismos. Se você for ver, cada autista é tão diferente dos demais quanto eu sou de vocês. Somos humanos, compartilhamos várias características em comum, mas somos completamente diferentes na forma como agimos, pensamos, comemos, amamos, etc. Isso vale para o autista. Então, eu sou absolutamente contra protocolos pré-determinados de como se trata o autismo. Quantas horas de atendimento o autista tem que ter? O autista tem que estar na escola regular. Se você não identificar de que autista você está falando, você vai cometer profundos equívocos. Então, eu acho que isso é importante que a gente lembre. Cada autista tem características absolutamente peculiares, que eu tenho que avaliar da forma mais adequada possível para poder entendê-lo e propor um suporte adequado. Mas, na verdade, esses 4 domínios são um pedaço da história. Porque você tem agora comorbidades, outros quadros presentes, que vão dar tinturas diferentes a cada indivíduo. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre epilepsia. Epilepsia ocorre na população normal em cerca de 1 a 2% dos casos. Nos indivíduos com TEA, em cerca de 25% dos casos. Então, é uma coisa que eu tenho que estar muito atento, pode iniciar a qualquer momento e pode confundir e agravar muito o quadro de base do TEA. Indivíduos com TEA são agressivos? Como eu disse antes, nem todos. Há os que são extremamente agressivos. Há casos de agressividade extrema que impedem que esse indivíduo permaneça com a família e tem que ser colocado numa instituição. Eu tenho adolescentes que produziram severos danos físicos a um dos pais e que não puderam mais continuar na família, por mais que essa família quisesse. Então, auto- e heteroagressão são aspectos que podem estar presentes e que têm que ser, obviamente, cuidados quando presentes. TDAH. Eu não sei se vale a pena dizer que o TDAH é uma comorbidade do TEA, ou se as características que definem o TDAH estão tão frequentemente presentes no autismo que eu acho que fazem parte do quadro. Mas é importante identificar, porque, de novo, se presente, exige um tratamento específico. Quadros de ansiedade são extremamente comuns. E, novamente, têm que ser corretamente identificados para que um tratamento adequado seja proposto. 30% dos indivíduos com TEA têm deficiência intelectual. Antigamente falava-se 50%. Foi um erro de análise que foram feitas. Você tem aproximadamente 30% que tem, os outros 70% se dividem em todas as faixas, inclusive em indivíduos que são superdotados e autistas. Autista pode ser opositor? Sim.
ser autista não vacina essa criança de ter também comportamentos opositores. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre seletividade alimentar, que é uma coisa que está muito presente, bem como alterações de sono. Alteração de sono, na criança típica, ocorre em cerca de 25% a 30% dos casos. Nos indivíduos com TEA, muito mais do que isso. Então, se você somar esses outros domínios que podem estar comprometidos ao quadro básico que eu descrevi antes, começa a ficar claro por que a gente tem que identificar cada um deles de forma muito particular. Todos, cada um deles, será absolutamente diferente dos demais. Então, por mais experiência que você tenha, você sempre vai se deparar com quadros diversos daqueles com os quais você está habituado. 30% dos indivíduos com TEA não falam, nunca vão falar e dificilmente vão usar formas alternativas de comunicação, embora alguns possam. Dos que falam, todos têm alterações na linguagem. Desde aquilo que eu citei anteriormente. Não conseguem manter uma conversa por muito tempo, a não ser que seja sobre o hiperfoco deles, e aí ele é capaz de falar horas, sem levar em conta se você está interessado naquilo ou não. É um distúrbio da linguagem, da comunicação. Até indivíduos que são profundamente literais. Entendem tudo ao pé da letra. Têm dificuldade em entender sarcasmo, piada, metáfora. Isso compromete enormemente a relação social com os demais. Se você imaginar que quando você está numa relação social, muito do que é dito não tem o sentido literal, eu tenho que entender o que está subjacente, aquilo que tem um segundo sentido embutido, eu tenho que identificar figuras de linguagem. Se eu não fizer isso, eu serei um sujeito estranho para o meu interlocutor. E grande parte desses indivíduos, mesmo nível 1, pela vida fora, terão esse tipo de transtorno de comunicação. Eles não entendem coisas óbvias para quem não tem autismo, do tipo, não faça isso porque você vai entrar pelo cano. Eu não sei se vocês usam em Angola esse tipo de linguagem, de metalinguagem, mas no consultório, uma psicóloga estava fazendo um joguinho com uma criança de 9 anos, muito inteligente, e o menino ia cometer um deslize no jogo que faria com que ele perdesse a partida. E a psicóloga disse assim, Joãozinho, não faz isso que você vai entrar pelo cano. Ele olhou para ela com aquela carinha de uma criança muito inteligente e falou assim, que bobagem, esse jogo não tem cano. Então, coisas desse tipo podem ser muito prejudiciais do ponto de vista de compreensão de determinadas situações sociais. Chover canivete para esse indivíduo não significa que vai chover muito. Significa, literalmente, que algo muito perigoso vai acontecer. Canivetes vão cair do céu, eu não vou sair de casa até que essa chuva pare, e assim por diante. Como eu falei antes, prejuízos cognitivos são muito frequentemente presentes. Nem sempre você pode estimar isso numa criança muito pequena. Mas no momento que ela já é passível de uma avaliação neuropsicológica minimamente adequada, é interessante que você sempre faça isso. Ter ou não uma deficiência intelectual associada predetermina o prognóstico a longo prazo e modifica muito o tipo de programa de intervenção que você vai propor. Como eu disse antes, quando você observa artigos mais antigos, por exemplo, Fonbon, de 2005, ele falava que 30% tinham deficiência leve e moderada e 40% profunda. Ou seja, 70% dos casos, à época, eram considerados como tendo deficiência intelectual. Isso não é verdade. Então, mudaram os mecanismos que eu tenho hoje para fazer avaliação. Hoje eu entendo muito mais
o tipo de avaliação neuropsicológica que eu posso fazer com esses indivíduos. E agora o que se admite como provável é que eu esteja falando de cerca de 30% das pessoas com TEA, com comprometimento intelectual moderado ou severo. Já mencionei antes, né? TDAH, ou você considera como uma comorbidade, é discutível, ou você considera que pouca concentração, muita facilidade de se dispersar, hiperatividade, impulsividade, fazem parte frequentemente do quadro do TEA. E quando presente, depois a gente vai discutir tratamento, tem que ser tratados da mesma forma que você trata o TDAH de um paciente típico. 25% das pessoas com TEA, em algum momento da sua vida, terão alguma manifestação epilética. O grande problema é que, quando eu falo de epilepsia, eu não estou falando só daquela forma clássica que todo mundo percebe, que é aquele quadro que chama atenção, o indivíduo perde a consciência, cai, se debate, tem relaxamento de esfíncter, pode durar minutos, horas ou dias, que chama atenção, é profundamente assustador. Quem está em volta vive a fantasia da morte daqueles indivíduos. Esse tipo de crise epilética é muito óbvio e é diagnosticado com facilidade. Mas você tem tipos que são muito mais sutis. Por exemplo, tem um tipo de epilepsia que se manifesta única e exclusivamente por períodos muito breves de ausência. O indivíduo interrompe o que está fazendo, congela no tempo. Depois de 1, 2, 3 ou 10 segundos, volta e retoma a atividade como se nada tivesse acontecido. Perceber isso numa criança típica talvez não seja muito difícil. Perceber isso numa criança autista pode ser muito difícil, porque pode ser confundido com aqueles momentos de isolamento que a criança tem, que é muito comum. Mas, se não identificado e não tratado, agravam muito o quadro. Vocês têm uma ideia da importância da epilepsia tratada no TEA? Quando você estuda mortalidade precoce em indivíduos com TEA, a causa primeira são crises de epilepsia prolongada. Então, epilepsia não tratada ou epilepsia refratária ao tratamento é, inclusive, causa de morte em indivíduos com TEA. Então, é um aspecto que não pode passar desapercebido. A gente tem que fazer o possível para identificar isso. Seletividade alimentar é algo que está quase que sempre presente. Como que eles escolhem a comida? Pela textura, pelo jeito, pelo cheiro, pela disposição no prato, pela cor. Enfim, eu tenho crianças que só comem arroz e feijão quando esse feijão foi feito pela mãe. Se alguém faz o feijão, ainda que ninguém diga que não foi a mãe que fez, por alguma sensibilidade absolutamente incrível, ele olha aquele feijão e não come. Ou ele come biscoito, se for de uma determinada marca. Ou ele come pipoca, se for a mesma pipoca sempre. Ou ele come tudo, contanto que no prato você tenha disposição em que um alimento não encoste no outro. Enfim, são múltiplas as formas de aparecer essa seletividade alimentar. Em casos extremos, eu tenho um menino que durante 1 ano e meio só comeu pipoca e teve que receber suplemento alimentar por uma série de coisas, obviamente, porque ele acabou severamente desnutrido. Você tem isso de forma atenuada em grande parte dessas crianças. E uma outra coisa que é curiosa, às vezes a seletividade dependendo do contexto. Então, ela come de tudo na escola, mas ela come quase nada em casa. Ela come quase tudo em casa, mas ela não experimenta nenhum docinho numa festa infantil. Enfim, mas, de qualquer forma, é uma queixa muito frequente. E hoje você já tem aqui, em São Paulo, pelo menos,
psicólogos que são especializados em seletividade alimentar, usando técnicas comportamentais, etc. Outras alterações sensoriais, muito frequentes. Você tem alteração com relação a sons. Alguns sons são profundamente desconfortáveis para essas crianças. Elas tapam o ouvido. As mães te contam frequentemente que quando ela vai numa festinha, na hora do parabéns, ela chora, tapa os ouvidos, entra embaixo da mesa. Por outro lado, essa mesma criança se diverte muito cantando parabéns em casa. Aqui no Brasil, o pai de uma criança com autismo escreveu um livro sobre o filho, sobre os sintomas e sinais que ele demonstrava. E o nome do livro é O Seu Filho Tem Medo de Liquidificador? Porque foi uma das perguntas que eu fiz para ele na consulta, e que ele insistia, tem pavor do liquidificador. Então, sons de máquinas, de eletroeletrônicos, furadeira, etc., podem ser profundamente perturbadores. Por que a gente tem que levar isso em conta? Porque quando você vê o comportamento de crianças autistas em sala de aula, por exemplo, você às vezes não se dá conta de que grande parte dos comportamentos disruptivos que ela demonstra são pelo barulho que você tem numa sala de aula regular. Se você fizer um estudo, a gente já fez esse estudo aqui em São Paulo. Nenhuma escola que eu conheça preparou a sala de aula de uma forma acusticamente adequada. A acústica da sala de aula normalmente é péssima para os alunos, é péssima para o professor, que não se consegue fazer ouvir, e é horrível para uma criança com TEA. Então, às vezes, você tem que pensar numa adaptação ambiental para que essas pessoas possam ficar mais à vontade no ambiente como uma sala de aula. Colocar um brinquedo próximo dos olhos, ficar observando isso de forma repetitiva. Nojo de pegar em coisas meio grudentas, meio melequentas. Nojo de pegar em determinados alimentos, como banana, por exemplo, como gelatina. E como eu já mencionei antes, né, alterações do sono muito frequentes. Há crianças que praticamente não dormem. Ou elas adormecem e acordam prematuramente de madrugada, ou elas acordam frequentemente durante a noite e não querem voltar a dormir, ou elas têm uma extrema dificuldade em conciliar o sono. Há pais que contam que, desde o nascimento dessa criança, a família não dorme. E, evidentemente, isso tem que ser levado em conta, no sentido de que é um aspecto importante para qualquer pessoa que tenha filhos, mas para essas pessoas que têm filhos com TEA, uma forma particularmente severa de comprometimento ambiental. Como eu mencionei antes, né? Transtorno opositor, quadros extremos de ansiedade, agressividade auto e hétero dirigidas são comuns. Não fazem parte de todos os quadros, mas não são raros. E aí, se você vai para uma visão mais abrangente dos prejuízos habituais que todos esses aspectos que eu mencionei até agora podem levar, você tem outras coisas como inflexibilidade mental. Eles são indivíduos rígidos, com muita dificuldade de mudar o foco de atenção de uma tarefa para outra, ou uma vez engajados numa tarefa, dificilmente eles mudam o foco de atenção. Eles têm um defeito numa habilidade que todos nós precisamos ter, que é a coerência central. Quando você observa um contexto com múltiplos agentes, você tenta fazer com que todos eles caibam dentro de uma coisa só.
Você tem uma gestalt, você tem que fazer uma visão gestáltica do que você está vendo. O autista se perde no detalhe. Ele perde o contexto e se fixa no detalhe, o que traz imensos prejuízos quando ele vai estudar na escola, por exemplo. Indivíduos com TEA têm prejuízos importantes nas funções executivas, que são funções fundamentais no sentido de você poder postergar uma recompensa, reprimir o impulso, esperar para fazer alguma coisa porque o momento não é adequado. Indivíduos com TEA normalmente não têm essa habilidade, o que traz profundos comprometimentos do ponto de vista de relação com os demais. Indivíduos com TEA frequentemente não têm o que a gente chama de teoria da mente, que é algo que crianças normais adquirem por volta de 4, 5 anos de idade, em que eu aprendo, de certa forma, a ser um pouquinho telepata, no sentido de que eu começo a perceber o outro, mesmo que o outro não esteja falando a respeito. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Por que é importante me colocar no lugar do outro? Porque se eu não fizer isso, eu perco uma habilidade importantíssima, que é da empatia. Se eu não fizer isso, quando eu tento fazer um relacionamento social com essa pessoa, se eu não levar em conta que aquilo que eu estou dizendo naquele momento não é absolutamente de interesse do outro, e eu mudo o meu foco, eu vou ser um indivíduo muito estranho e vou ser colocado de lado como uma pessoa que não tem noção. Indivíduos com TEA frequentemente têm habilidades, que eu diria até de super habilidades, mais ou menos ocultas, outras vezes nem tanto ocultas. E não é incomum você receber no consultório crianças com diagnóstico de superdotadas e eles saem com diagnóstico de autismo. São crianças que espontaneamente, por volta de 2 anos e meio, aprendem inglês pelo YouTube, decoram o abecedário em português, em inglês, em aramaico e em russo. Sabe-se lá como ele aprendeu isso sozinho. São crianças brasileiras que só querem falar inglês e falam com um sotaque nativo, como se nascidas lá, e que, quando falam português, falam com um sotaque de americano falando português. São crianças que têm uma interesse profundo por números, que fazem contas de cabeça incompreensíveis para um de nós, ditos normais. Então, ou que tocam piano de uma forma praticamente espontânea, com 3, 4 anos. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar dezenas de casos como esse, alguns dos quais não identificados como TEA, mas sendo apresentados como gênios. Alguns realmente são, mas boa parte deles demonstram a presença de habilidades extremas num cérebro TEA. Esses indivíduos não têm o que a gente chama de pragmática social, por tudo aquilo que já se falou até agora. E é por isso que hoje, quando você promove o tratamento, uma das coisas que deve fazer parte do tratamento é usar protocolos de melhora de cognição social. Aquilo que eles não aprendem espontaneamente, eles podem aprender pela cognição, usando métodos comportamentais adequados. Indivíduos com TEA, não infrequentemente, apresentam comorbidades psiquiátricas, outras além do que eu já falei. Ansiedade, que eu já mencionei várias vezes, depressão, que pode levar ao suicídio na adolescência. Então, cuidar da depressão quando presente. Podem ser bipolares, como qualquer um de nós também pode. Podem ter transtornos do humor. Como eu já citei, podem ter TDAH, podem ter esquizofrenia, não que uma coisa leve à outra. Mas há casos descritos na literatura de indivíduos que, durante a infância, até chegar próximo da adolescência, apresentaram um quadro de TEA e, por volta de 14, 15 anos, desenvolveram um quadro alucinatório que caracterizou a esquizofrenia. Como eu já mencionei, suicídio
pode aparecer, pode estar presente, e a presença de comportamentos disruptivos não é rara, né? É muito frequente, nem sempre está presente, mas em boa parte dos quadros, sim. Como é que se faz o diagnóstico de TEA? A coisa mais importante, evidentemente, é uma anamnese cuidadosa. Então, você tem que ter tempo suficiente para uma escuta cuidadosa do que os informantes vão te contar. Muitas vezes, o diagnóstico é suspeitado nem tanto pelo que você vê, mas muito mais pelo que te contam. E aí, é claro, você tem que levar em conta a tua expertise em perceber se o informante é digno de todo o crédito ou não. A observação direta é fundamental. E a observação direta é como que essa criança entra na sala de consulta, agora estou falando do ponto de vista médico. Como que ela entra, como ela explora o ambiente, como ela se reporta a você, se é que ela percebe que você está presente, como que ela se interessa por algum dos objetos ou brinquedos presentes na sala. Ela atende quando você chama pelo nome? Ela atende algum comando que você dá? Ela demonstra algum interesse em algum objeto ou brinquedo? Quando ela pega o brinquedo, ela brinca funcionalmente ou ela organiza? Ela separa pela cor, pelo tamanho ou pelo jeitão? Ela pega um carrinho e fica passando repetidamente no peito ou fica passando repetidamente na frente dos olhos? Ou ele deita no chão e fica movimentando o carrinho na frente dos olhos e é capaz de ficar fixamente olhando para essa coisa durante minutos ou muito mais tempo, se você permitir. Como que ela se relaciona com os pais? Você solicita aos pais que chamem a criança, que dê algum comando, e você tenta observar como que ela responde a todos esses estímulos. A última coisa que o médico deve fazer, na minha opinião, é o exame físico. Porque muitas crianças detestam o exame físico, muitas não toleram o contato físico com o estranho, principalmente, muitas têm pavor daquela maca de exame, muitas ficam aterrorizadas se você, médico, usa aquele avental branco que só serve para assustar a criança, que não tem nenhuma outra função. Quando você consegue fazer um exame físico, é importantíssimo procurar por alterações na pele que podem levantar a suspeita de uma comorbidade com uma série de condições neurológicas que dão manifestações cutâneas e neurológicas. E é importantíssimo que você faça um exame físico minimamente aceitável. Ausculta cardíaca, palpação do abdômen, medida da pressão arterial quando possível, medida do perímetro cefálico. Tudo isso não faz diagnóstico de autismo, mas pode mostrar outros aspectos também presentes. O exame neurológico por si não faz diagnóstico de autismo e não o afasta. Ele é uma, entre outras ferramentas, que pode ajudar na compreensão total do quadro. O mesmo para um exame psiquiátrico. Quando que eu peço o exame psiquiátrico? Quando eu suspeito de uma comorbidade psiquiátrica com a qual eu, neurologista, não tenho experiência suficiente. Exames complementares. Nenhum exame de laboratório faz diagnóstico de autismo ou afasta. Existem alguns exames que eu acho que vale a pena fazer, que são protocolos. Por exemplo, principalmente em meninos, ainda que eu não tenha manifestações fenotípicas óbvias, vale a pena fazer um exame para afastar a síndrome do X frágil. Por quê? Porque é uma condição frequente, que não infrequentemente se apresenta como TEA, mas que tem uma importância muito grande se eu for fazer uma avaliação familiar do risco de novos filhos afetados pela mesma condição do TEA. Então, eu vou lhes dar um exemplo.
Pais que já tiveram uma criança com TEA. O risco de voltar a ter o outro, como cifra geral, é algo em torno de 8% a 12%. Alto. Porque se você imaginar que na população geral é 1% a 2%, é uma cifra bem maior. Mas se essa criança pequena tiver síndrome do X frágil, essa mãe, aparentemente normal, que provavelmente é a portadora desse gene, tem um risco de 50% de chance de vir a ter filhos homens autistas. Então, você pula de 10% para 50%. Então, como numa criança pequena, as manifestações físicas ainda não permitem identificar síndrome de X frágil, a minha conduta é fazer sempre esse exame. É um exame que não é muito caro, não é difícil de ser feito, e eu acho que vale a pena ter como um protocolo mais ou menos definido. Outros exames vão depender de uma hipótese diagnóstica além do autismo. O que a gente tem hoje para ajudar muito no diagnóstico? Vários instrumentos. Você tem instrumentos de rastreamento, como o MChat, por exemplo, que não fazem diagnóstico, mas apontam sinais de risco. E você tem alguns procedimentos que são diagnósticos, né? Então, vale a pena você, a EIDOS, por exemplo. Então, hoje você tem um recurso muito bom para te ajudar no diagnóstico. E você não pode se esquecer, já falei sobre isso e quero enfatizar, a importância de uma avaliação neuropsicológica correta, que é fundamental para você entender perfeitamente em que aspecto o suporte vai ter que ser definido. Fechando tudo isso, qual é o padrão ouro do diagnóstico? Não é instrumento, não é teste, não é exame de laboratório. É diagnóstico clínico multidisciplinar. Então, toda vez que for possível, toda vez que você tiver o privilégio de ter uma equipe multidisciplinar, eu sei que em várias partes do mundo, e mesmo aqui no Brasil, isso é uma raridade. Mas o ideal é que todos pudessem dispor de uma rede multidisciplinar de diagnóstico e de atendimento. Tratamentos. Bom, eu volto a insistir naquilo que já se falou, a Aline mencionou isso no comecinho da nossa conversa. Insistir no uso de tratamentos baseados em evidência. O que a evidência nos mostra até hoje? O tratamento tem que ser feito por equipe multidisciplinar. Você tem que ter recursos médicos para usar quando necessário. O uso de medicamentos não é obrigatório em casos de TEA. Não existe remédio para o autismo. Existem medicamentos que são utilizados para alguns comportamentos que podem estar presentes. Agressividade, impulsividade, distúrbio de atenção, etc. Medicamentos têm que ser usados com extremo cuidado, porque nenhum deles é isento de efeitos colaterais. Então, todas as crianças com TEA têm que tomar risperidona ou aripiprazol, que são as drogas mais usadas? Não. Algumas têm que tomar por um período curto de tempo. Algumas têm que tomar pelo resto da vida. Mas, de novo, isso tem que ser particularizado para aquela criança, levando em conta a intensidade dos prejuízos, a idade da criança e as outras coisas que estão envolvidas. A gente não pode prescindir do comportamento pela psicologia comportamental. As formas mais aceitas no mundo hoje são o ABA, Applied Behavior Analysis, ou o Denver, que é mais usado para crianças até 2, 3 anos de idade. Ambos são baseados nas teorias skinnerianas. Ambos não robotizam a criança, como algumas pessoas tentam divulgar pelo mundo afora, quando usadas adequadamente. E são aquelas que hoje têm a maior prova de eficácia.
quando comparadas com qualquer outra forma de tratamento que se propõe. A fonoaudióloga é fundamental no tratamento dessas crianças para melhorar os distúrbios articulatórios frequentemente presentes, a dispraxia de fala, para melhorar a qualidade do discurso, para melhorar a compreensão de sentidos ocultos da linguagem e para propor, quando essa criança não fala ou tem muita dificuldade para falar, propor o início de uma aplicação de formas alternativas de comunicação. Então, na minha experiência, criança com TEA, que até 2 anos e meio, 3 anos, não está falando ou está falando muito pouco, vale a pena você tentar introduzir formas alternativas de comunicação. Ao contrário do que se diz, que se eu oferecer uma forma alternativa, aí é que ela vai perder o interesse em falar, todas as provas mostram o contrário. E tanto é verdade que essa forma alternativa melhora a possibilidade de fala, que algumas famílias que já conseguiram fazer a criança falar melhor, interrompem a forma alternativa e a criança deixa de falar de novo. Então, 2 anos e meio, 3 anos, limitação muito grande, a fono deve sair da oralidade só, não abandonar, mas continuar, mas já começar a introduzir formas alternativas de comunicação. Terapia ocupacional é fundamental, não só para fazer com que essa criança tenha a melhor qualidade de vida independente, como para lidar, através dos métodos de integração sensorial, dos distúrbios sensoriais presentes. Em alguns casos, você precisa do recurso da fisioterapia, em todos, você vai precisar do auxílio da pedagoga, porque a maioria dessas crianças vai apresentar problemas de aprendizagem escolar. Não todas, mas muitas delas. E fugir de todo jeito dos tratamentos sem evidências de eficácia. Eu chamo isso de terapias alternativas e controversas. Quais são as alternativas? São aquelas que, se não há prova de que faça bem, não há evidência de que faça mal. Então, tem um monte delas que eu poderia citar. Florais, que são muito utilizados, homeopatia, que é muito utilizada, são consideradas hoje terapias alternativas. Se você quiser usar, use, mas eu, como médico, tenho que dizer para você que não há nenhuma evidência a favor desse tipo de terapia. Mas as controvérsias são diferentes, porque são aquelas que eu não tenho evidência de que faça bem, mas eu tenho muitas evidências de que posso fazer mal. Dietas podem fazer muito mal. Ozonioterapia, por via retal, bucal ou imersão, não faz o menor sentido. Estão muito em voga aqui no Brasil. Você tem no Instagram um monte de médicos oferecendo seus serviços para uso de ozonioterapia para cura do autismo. Tratamento ortomolecular não tem a menor evidência de que possa fazer bem. Câmara hiperbárica, essa coisa velha, antiga, ainda é vendida aos pais como uma possível forma de cura. Vitaminas, canabidiol, que hoje está muito discutido na literatura, não há, até o momento, evidências robustas de que traga algum benefício para indivíduos com TEA, salvo se, além de TEA, ele tiver epilepsia refratária ao tratamento habitual. Então, epilepsia refratária, seja indivíduos com TEA, seja indivíduos típicos, é uma das pouquíssimas indicações hoje para o uso de canabidiol. A gente não sabe os efeitos dessa droga a longo prazo no cérebro imaturo. O uso é muito recente, a gente não tem ideia de possíveis efeitos colaterais a longo prazo. A gente vai saber disso daqui a 5 ou 10 anos.
Então, não deve ser utilizado. E outra coisa que está muito em moda agora no Brasil é a estimulação elétrica transcraniana. Não há o menor sentido no uso dessa técnica. Ela tem um uso extremamente restrito em neurologia. Ela pode causar convulsões e não há nenhuma prova de que possa fazer bem. Portanto, não é para indicar. Para terminar, quais são os profundos desafios que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil? E eu acredito que entre vocês deve ser alguma coisa semelhante. Aumentar o conhecimento. Por quê? Porque ainda é uma coisa que se fala muito, ainda é uma coisa que poucos pediatras conhecem suficientemente bem para poder identificar bebês com sinais de risco. Não se faz diagnóstico de autismo em bebês. Criança com 1 ano e meio. Mas se levanta a presença de sinais de risco. Então, qual é a conduta hoje? Bebê com sinal de risco para o desenvolvimento de TEA é tratado como tal, embora o diagnóstico fique em suspenso. Melhor tratar desnecessariamente do que deixar passar o momento ideal de tratar, que é o cérebro antes dos 3 anos de idade. Divulgar o conhecimento a respeito do TEA. Então, isso eu tenho feito sempre que possível. Eu acho que quem trabalha com essas crianças tem a obrigação de, na medida das suas possibilidades, contribuir de algum jeito para que o seu conhecimento seja o mais abrangente possível. Capacitar profissionais. A gente tem feito grupos de capacitação para médicos, a gente tem feito grupos de capacitação para outros profissionais da área da saúde e educação. E uma coisa que me é particularmente importante, atenção para sinais precoces de risco. Eu volto a insistir, eu não estou falando de diagnóstico precoce. Eu estou falando de identificação precoce de sinais de risco. É muito diferente, mas a conduta é uma só, é tratar. Criar algo que a gente não tem praticamente aqui no Brasil, que é a criação de centros de referência, para onde você pode encaminhar casos suspeitos de, e onde você pode ter uma equipe multidisciplinar bastante capacitada para identificar corretamente essas pessoas. O que se vai fazer nessa criação de centros de referência? Diagnóstico, identificação de sinais precoces e intervenção. O que a gente ainda faz pouco? Assistência à família. Não existe uma criança autista. Existe uma família autista. A presença de uma criança autista numa família promove uma mudança substancial na dinâmica familiar, em todos os aspectos. Essa família tem que ter uma assistência contínua. A equipe que lida com essa criança tem como obrigação orientar esses pais, fazer com que eles lidem melhor com as dificuldades presentes, porque senão eles não darão conta. É muito complicado você conviver com uma criança autista e não saber minimamente como proceder frente aos comportamentos destrutivos, etc. E criar uma coisa que a gente ainda não tem, a gente tem que lembrar o seguinte: as crianças autistas vão virar adolescentes autistas, que vão virar adultos autistas e vão virar velhinhos autistas. Esses grupos não têm ainda a atenção necessária, pelo menos aqui no Brasil. Então, é urgente que a gente se prepare para isso, porque a sobrevida desses indivíduos está ficando maior, como a de toda a população. Eles estão chegando a idades muito mais adiantadas do que faziam antes, e eles terão que ter algum tipo de assistência. Principalmente aqueles idosos, autistas ou adultos que são dependentes de alguém para protegê-los e fazer com que eles sobrevivam de forma minimamente adequada.
Então, eu acho que é isso que eu gostaria de colocar para a gente discutir um pouquinho, e eu fico à disposição de vocês para alguma coisa que vocês queiram discutir comigo. Eu não estou ouvindo vocês. Oi? Sim, doutor Salomão, eu fiquei, eu acho que uma aula, né? Podemos dizer que uma aula bem, com conteúdo bem acessível, não para tanto para profissionais da área da saúde, como familiares, como pessoas que hoje, muito comum nós encontrarmos pessoas que nos perguntam por que que hoje está aparecendo tantos casos de criança autista. A pergunta é basicamente essa que as pessoas fazem, e assim, é uma coisa que muitas vezes a gente fica, né, ver que a sociedade, eles têm muito essa pergunta. E foi como o doutor estava a falar, e uma das coisas, já agora para o final, que eu achei bem interessante, é que não existe uma criança autista, mas existe uma família, né? E às vezes nós temos de cuidar de quem cuida, né? E essa é a verdade. Atrás de uma criança bem desenvolvida existe uma família que se empenha, né, para a evolução dela. E assim, eu acho que quanto mais propagarmos conteúdo baseado em evidências, assim como o doutor Salomão nos trouxe hoje pela tarde em Angola, amanhã no Brasil, é algo de grande valor. E acredito que foi muito proveitoso, muito proveitoso. E eu acho que é isso. Foi um enorme prazer estar com vocês hoje. Tá? Eu fico à disposição para um eventual novo papo, quando vocês quiserem. Você tem meu Sim, endereço, muito obrigada. você sabe onde eu vivo e tem meu e-mail. Sim, foi de grande valor, e também mais um ponto que eu acabei que lembrei aqui agora. O incrível é que as pessoas, nós falamos muito do autista criança, pequena, é fofinho. Hoje, muitos casos que acontecem da intervenção precoce, né, que você não precisa de um laudo, de um diagnóstico para iniciar uma equipe multidisciplinar, porque sabemos que por trás de uma criança autista existe uma equipe multidisciplinar com todo o empenho, né? E assim, mas não podemos esquecer que essa criança, ela cresce, ela precisa de um emprego, ela precisa de ir para uma universidade, ela precisa ter uma vida, ela precisa ter autonomia, né? E esquecemos muito disso, e é um assunto muito pouco falado, infelizmente, ainda hoje, né? Coisa que tem chamado a atenção dos pesquisadores é que, quando você compara a incidência de autismo severo hoje com a incidência de autismo severo antes, hoje é muito menor a taxa de autistas severamente comprometidos. Com certeza isso acontece porque muitos que seriam severos não são, porque são identificados cedo e você consegue amenizar muito o quadro. Você tem uma outra coisa que eu não mencionei, mas eu acho que é importante, porque é uma discussão atual. É assim, você pergunta, autismo tem cura? Bom, todo mundo diz que não, né? Se a família me perguntar se tem cura, não tem cura. Mas o que eu tenho vivido, e seguramente você já viu isso. Uma criança com 2 anos, 3 anos, que tem todos os sinais de TEA, todos, em que você está tão certo do diagnóstico que você faz um relatório, coloca essa criança em tratamento, essa criança tem um atendimento multidisciplinar adequado. 1 ano e meio, 2 anos depois, ela volta sem nenhum sinal
daqueles que estavam presentes. Então, a grande discussão que a gente tem hoje aqui é: curou ou nunca foi? Então, não sei, eu não sei responder isso, né? O que eu costumo fazer é: eu já dei um laudo 1 ano e meio atrás de que ele tinha TEA. Hoje, eu vou dar um laudo dizendo assim: o Joãozinho, reatendido na data de hoje, não preenche mais critérios para o TEA. Entenda como quiser. Se você quiser sair por aí dizendo que eu curo autismo, eu agradeço muito. E se você quiser dizer, não, agora é tão sutil que não dá mais para diagnosticar, ótimo. Então, a gente conseguiu tudo que o tratamento adequado poderia fornecer, né? Uma vírgula pode mudar todo um percurso de uma vida, né, assim, doutor Claro. Salomão? Uma vírgula em um laudo, ela pode mudar muita coisa e pode ser compreendida de várias maneiras. Então, eu acho que é isso, eu acho que levarmos conteúdo, foi um grande conteúdo, assim, se fala do mesmo assunto diversas vezes, mas cada Isso. pessoa, ela traz de uma maneira diferente, do seu ponto de vista diferente, dentro da sua realidade, o que ela passa ali no seu consultório, do que ela tem de palpável, né? Do que ela vê, do que ela conhecimento dela. E assim, quando esse conteúdo vem de um profissional que tem um trabalho sério, que tem uma visão séria, que ele se empenha, que ele estuda, que ele pesquisa, vale a pena esse conteúdo ele ser propagado, né? Ele ser levado a outras pessoas, e essa aula do doutor, ela fica gravada para que possa, como havíamos falado, para que possa universidade que tenha graduação de psicologia também, para além dos pais profissionais da área da saúde, mas que esses graduados eles também tenham acesso a essa aula, que é um grande conteúdo, que, mais uma vez, como eu posso dizer, uma das coisas mais importantes que nós podemos dar a qualquer pessoa é o nosso tempo. E eu fico muito grata, a Angola fica muito grata do doutor poder ter dado esse tempo tão precioso, com grande conteúdo e com tanto carinho e empenho para Angola. Prazer, tá? Então, eu vou me Muito despedir de obrigada. vocês, tá? Tá? Até uma próxima Olha, vez, se Deus um quiser. ótimo, um ótimo final de semana. Fique com Deus. A nós todos. Tá bom? Muito, Até, muito obrigada. Vamos nos falando. Tchau. até a próxima. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, minha Tchau, gente. tchau. Obrigada.